Então agora vamos engrenar no assunto da live. E aí, Boa Thaís? noite, tudo Thaís, bem, eu Marcelo? tava me virando aqui sem ti, Thaís. Pois é, agora que eu fui ver, Eu cheguei. botei o Rodrigo Almeida na reta aqui, o Rodrigo Almeida saiu pela tangente, acho que saiu pela porta dos fundos do Instagram, não veio. Aí tava batendo um papo com uma colega tua lá de Rio Grande, que a gente já tinha conversado pelo Instagram. E aí ela teve sorte que tu chegou, porque agora eu ia fazer um desabafo assim daqueles meus filosóficos. Sei, E é sei. melhor que seja contigo do que com ela, porque ela ainda não me conhece, assim. Mas como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, contigo? Tudo beleza. Agora há pouco estavam perguntando ali qual era o assunto da live. Aí a introdução que eu fiz foi assim, ó, Thaís. Eu comentei que na sexta-feira passada eu fiz uma live sobre estímulos biológicos e adaptações metabólicas e que a primeira parte da live foi os estímulos biológicos relacionados ao comportamento alimentar de várias maneiras, assim, como que a mudança comportamental no que diz respeito ao alimento pode gerar adaptações que favorecem a perda de peso, a longevidade, a performance. E aí disse que hoje a live não é minha, a live é tua, porque tu vai apontar o dedo, dizer o que tu concorda, o que tu não concorda e falar sobre a parte prática do dia a dia da nutricionista que conduz um paciente a fazer aquelas coisas lá que eu falei, tá? Calma. Primeiro eu quero desabafar. Não Tá, adianta, tá? Vou desabafar. É uma coisa, tá? Para eu poder ir adiante na live mais leve. Meu desabafo é assim, Thaís. Viaja comigo. Viaja comigo. Eu sou um rapaz de 25 anos, tá? Obeso. Obeso, eu tenho 1,70 m e tenho 114 quilos. Eu fumo, eu bebo, eu não estudo, eu não terminei o ensino médio ainda, tá? Só que agora eu estou aqui no dia 6 de abril de 2020, eu decidi, Thaís Martin, que eu quero, tá? Eu tenho 20 e poucos anos, não terminei o ensino médio, estou nessa situação assim. Só que eu decidi que agora, eu quero ser médico, eu quero ser rico e eu quero ter uma família feliz, tá bem? Eu quero isso para ontem. Só que assim, ó, eu não quero guardar dinheiro, eu não quero trabalhar, eu não quero estudar e eu quero poder trair a minha mulher e espancar os meus filhos, tá, Thaís? E eu quero que tu me ajude a, mesmo assim, conseguir ficar forte, magro, saudável, feliz e rico. Tu me ajuda, não? bom, aí nós vamos ter que apelar para um outro sistema, né? Talvez a fé ou alguma Não, mas, outra pô, força Thaís, assim, eu não extraterrestre. queria mudar. Eu quero ser como eu sou, Thaís. Eu não quero mudar. Eu quero ter o comportamento de gordo, eu quero ter o comportamento de quem não consegue guardar dinheiro, eu quero ter o comportamento de quem não estuda. Só que eu quero ter o sucesso de quem estuda, de quem cuida, de quem trabalha. Me ajuda, me ajuda. Isso aí eu falo todos os dias para meus pacientes, não adianta, Sabe não por que adianta. eu tô falando isso? Os meus pacientes já me conhecem, já sabem da minha loucura toda, eles já estão acostumados. Essas ideias me vêm quando eu estou tomando banho, Thaís Martin. E agora eu estava tomando banho mais cedo e estava pensando assim, ó, não é, como eu estava falando com a Nutricilene, que estava aqui agora há pouco, não é com a profissional, não estou falando nem com a Thaís Martin, nem com a Nutricilene, mas assim, ó, da onde vem essa ideia de moderação e equilíbrio que a nutrição dá de modo global, assim. Tanto que eu estou falando isso não sobre o profissional, estou falando isso, por exemplo, a visão que o paciente tem. Assim, ó, mas eu não acho que seja saudável restringir tal ou tal coisa, mesmo que não seja uma coisa saudável. Eu acho que tudo pode, dentro de um contexto. Tá, mas se tudo pode, então eu tenho que convencer esse jovem que ele pode tentar ser médico, mas comprar uma prova. Ele pode tentar ser médico e, se não passar no vestibular, pagar para passar. Eu posso convencer ele de que, mesmo ele fumando, está tudo bem, porque o raio-x dele está normal. Eu posso convencer ele que, se ele não ficar rico trabalhando, mas se ele conseguir roubar de alguma forma e ficar rico, também está valendo. Sabe o que é a minha revolta, que eu disse que eu quis desabafar? É que a gente não tem esse comportamento
Em nenhuma área da vida, com sanidade mental, não tem. Por que que só tem com a dieta? Por que que a gente criou... Eu estou te fazendo uma pergunta que eu não tenho a resposta. Como é que a gente criou na população a ideia de que na vida tudo tem que ser direito e com alimentação tudo pode com moderação? Isso me deixa louco, Thais Martin. Isso me deixa louco. Tá? Em nenhuma área da vida. Eu posso trair a minha mulher só um pouquinho, porque para ter um relacionamento com equilíbrio, eu tenho que ser fiel e trair um pouco também. É um relacionamento equilibrado. Para eu ter dinheiro, eu tenho que trabalhar bem, mas tenho que roubar um pouco também, porque roubar um pouco faz parte. E para eu ter uma saúde adequada, eu tenho que me alimentar bem, mas também comer bobagem, porque pode tudo com moderação. Isso me enlouquece, isso me tira o sono, isso me deixa nervoso. Desabafei, pronto, terminei. Agora nós vamos para lá. Não, na realidade, né, Marcelo, isso é uma coisa que eu falo. Eu digo, não adianta, quando a gente tem um objetivo na vida, e eu falo isso em consulta, mesmo sem saber que tu já tinha feito essa reflexão, eu digo, olha, quando tu queres comprar um carro, ou trocar de casa, te formar na faculdade, o que tu tens que fazer? Tu tem que abrir mão de muitas coisas, tu não vai poder ir no boteco do Serginho tomar cerveja todos os dias querendo te formar numa faculdade de medicina. Não vai dar. Ou vai, mas não vai poder se comparar com o padrão de quem segue o caminho correto, assim, não tem como comparar. Então é um dilema assim que a gente vive hoje, mas tem essa dicotomia muito louca assim, que é a vida toda versus a dieta. Eu te falo isso porque assim, ó, como eu converso com muita gente e eu não paro de falar, então eu converso com muita gente, escuto muito, falo muito. Eu escuto essas coisas assim, que não, eu acho que o bom é tudo com moderação. Tá, mas como é que funciona isso? Porque tem que funcionar para as outras áreas da vida. O contrário do que eu falei serve para todas as outras áreas. Você diz assim, tu tem que estudar mais, tu tem que trabalhar mais, tu tem que poupar, tu tem que tratar bem a tua mulher e os teus filhos, tu tem que cuidar bem da tua saúde, tu tem que comer uma comida mais saudável, mais natural. E o nível de exceções que tu vai abrir nas outras áreas é o nível que vai ser a proporção do teu sucesso ou fracasso. Isso a questão é que se repete no comportamento alimentar. Eu não sei por que as pessoas acham que não. Esse é o meu desabafo. Era esse meu desabafo. Acontece que isso daí é uma grande frase que a gente escuta desde sempre, e a gente sai da faculdade aprendendo, né, de que de tudo um pouco não faz mal, que o equilíbrio é tudo, né? Infelizmente, a gente já sabe que hoje não é assim que funciona, né, Marcelo? Então... Pois é. Eu estava me lembrando durante esse meu banho. Tudo é no banho, Thaís. É uma coisa muito... banho gelado, né? No banho frio, com certeza. E dá tempo para tudo isso. Eu estava me lembrando assim, ó, que tá bem. Eu imagino como deve ter sido a transição de quando a gente tinha muito pouca condição assim de conforto e de estabilidade alimentar, voltando lá naquela época lá onde não se tinha nem onde morar, na parte nômade, caçadora, coletora, etc., que é importante entender para saber como a gente evoluiu, né? E aí, claro que quando se conseguiu o conforto, o nomadismo e a agricultura e a pecuária, claro que deve ter sido um momento assim histórico de se acalmar e de comemorar. A grande coisa é que isso evoluiu muito mal. Isso evoluiu mal. E hoje o conforto que a gente tem, os meios de produção atuais, 2020, o conforto e o meio de produção está nos matando agora, literalmente. Com certeza. A população mundial atual está sendo dizimada, não pelo coronavírus. Eu estava falando com o Henrique Altran, que eu tenho uma live na segunda-feira que vem, não, na quarta agora, essa quarta, e a gente estava conversando sobre os assuntos, assim, a maior pandemia de todos os tempos é a alienação do ser humano frente à realidade biológica. É achar que tudo pode, achar que vai dar tudo certo independente das suas atitudes. Então, eu acho que foi um período assim de comemoração, de tudo bem, agora a gente tem onde morar, tem segurança alimentar, tudo bem. Né? Mas a gente não soube lidar com isso. E hoje o comportamento alimentar está nos matando. Mas eu prometi que eu não ia falar tanto, já estou falando demais. E falando então de comportamento alimentar e de resolver essa bagaça toda, Thais Martin, porque nós temos um peso muito grande nas costas, eu, tu, a Nutricilene, etc, etc. A gente tem um peso muito grande que é reverter essa bagaça para quem está interessado em reverter.
Então, a partir de agora, Thais Martin, pega aquelas coisas que eu falei lá, organiza elas de um jeito melhor para a gente entender e pôr em prática. Tudo contigo. Tá. Então, Marcelo, me cita um ponto aí que tu queres que eu fale primeiro. Assim, ó. Eu fiz uma transição assim, Thais Martin. Eu fiz uma transição assim, ó. De que a primeira grande coisa que a gente deveria fazer seria mexer no nível de processamento da dieta. Parar de, independente de gordura, de carboidrato, de proteína, de proporções e de totais calóricos, a primeira grande atitude que um ser humano deve fazer para buscar ter mais saúde é se alimentar de comida mais natural, de processamento mínimo. Daí, depois disso, eu falei assim, ó. Depois disso, eu falei sobre frequência alimentar, sobre passar o dia inteiro comendo ou não, janelas alimentares, jejum. Depois disso, eu falei sobre low carb e depois disso, eu falei sobre a mãe da low carb, que é a cetogênica. Então, eu fiz esse degradê, assim, e era sobre isso que eu queria que tu nos falasse. Tá. Então, vamos começar falando um pouco, né, Marcelo? Eu sei que a maioria dos teus pacientes são pessoas obesas, pessoas acima do peso, pessoas que estão em busca de reversão de doença crônica não transmissível, né? E que daí eu vou concordar totalmente contigo de que todo mundo que deixa um hábito alimentar e passa a consumir comida de processamento mínimo, que é comida in natura, comida de verdade, todos vão ter um benefício independente da frequência alimentar. A pessoa que consegue dar esse passo já dá um passo muito grande, né? Com o passar do tempo, a gente precisa vir, como eu digo, aparando as arestas, né? Que daí começam as orientações de onde a gente vai nortear esse paciente. Olha, tal horário tu vais fazer tal coisa, tal horário a gente vai tirar. O jejum intermitente entra muito bem nessa estratégia de quem não tem controle de volume alimentar, de quem não pesa a comida, que eu vi que tu falou, né, sobre pesar a comida e Isso aí. e fracionamento alimentar ao longo do dia. Quando que um paciente vai precisar chegar nesse nível, tá? Existem alguns pacientes, como o Marcelo falou, não conseguem mais emagrecer. Entram no nível de platô. Talvez é porque estão consumindo gordura saturada demais. Daqui a pouco é um paciente que está com uma resistência à insulina e passa a consumir muita gordura saturada e às vezes piora esse quadro, né? Então o nutricionista às vezes tem que fazer o quê? Tem que adequar as gorduras, adequar o ômega 3 com o ômega 6, ver o que está essa proporção de gordura saturada para insaturada, né, Marcelo? Esse é um dos nossos papéis. Adequar, às vezes, a necessidade de cada paciente. O paciente não tem ideia, às vezes, o que é gramas de proteína por quilo de peso. O Marcelo diz lá, vocês têm que consumir 1 grama por quilo de peso. Tá, mas aí o paciente fica... Isso é muito, isso é pouco, isso é um monte de comida, é bem pouquinho, né? Os pacientes não têm muita ideia. Então, o nutricionista tem que ensinar para o paciente o que é isso, né? E aí, um dos pontos que eu tenho aqui para bater de frente contigo, Marcelo... Show! Gosto dessa discussão. O que é? Peraí que eu não peguei. Fibras? Tá. Fibras. Essa é uma discussão homérica, né? Com certeza. Assim, vou puxar a brasa pro meu assado, né? Vai. A gente já tem na literatura descrito um papel muito importante a respeito das fibras, né? Na modulação de microbiota intestinal. E aí entra toda uma discussão de que o intestino é a porta de entrada do nosso sistema. Eu trato muitos pacientes que têm doença autoimune. Sim. Trato pacientes com doenças neurológicas. Então, eu preciso tomar esse cuidado a mais, né? Eu preciso adequar o intestino desse paciente. Às vezes tenho que entrar com algum tipo de suplementação, enfim. Mas é como eu te falei, né, Marcelo? Tu trabalha um grande grupo que precisa dessa orientação inicial e que dá muito resultado. Os pacientes emagrecem muito com uma mudança no estilo de vida geral, né? A nutricionista faz o quê? Pega cada um desses pacientes e vem adequando a vida de cada um deles. Uma low carb, tá? Para quem ainda... O Marcelo já falou sobre low carb aqui, todas as lives o Marcelo tem falado. Abaixo de 40% de carboidratos, a gente pode
manejar isso daí um pouco mais, um pouco menos em termos de carboidratos. Tá. Quem é que aí tem dúvida, né? O que é uma low carb muito restrita? O que a gente tem que retirar de uma low carb restrita? Então a gente passa a retirar o que, Marcelo, dos pacientes? Que daí começam os problemas, né? Primeira coisa, farinha e açúcar, porque isso não é comida. Tá. Suponhamos que os teus pacientes aí já são os pacientes que não consomem farinhas de nenhum tipo. Show. Queres, agora tu tens que fazer uma dieta low carb restrita, uma quase cetogênica. Ah, bom. Então, aí até raízes, tubérculos, frutas e grãos. Aí é onde os pacientes têm maior dificuldade. Sim. É a dieta que, digamos, tem o maior potencial desinflamatório, né? Na grande maioria dos casos. Ela funciona muito bem. O grande problema de uma dieta cetogênica é a adesão. Sim. Pacientes conseguem fazer por períodos curtos de tempo. Por isso que ela é uma estratégia. Sim, tirando o Rodrigo, que não sei se o Rodrigo assistiu. Sabe que eu sempre, assim, eu falo cetogênico e falo em adesão, eu penso que o Rodrigo é um extraterrestre. Certamente. Rodrigo, dá um oi se tu tiver aí. O Rodrigo Almeida, que é o meu estagiário, que agora está se graduando. O Rodrigo, o doutor Otávio Freitas, tá aí, ó. Tá aí. São algumas pessoas que a gente consegue contar nos dedos que levam a cetogênica como um estilo de vida. Não, o Rodrigão é incrível, é incrível. E eu tenho conversa com o Rodrigo, digo, Rodrigo, mas como assim? E ele diz, não, Thaís, mas eu não sofro ao fazer isso, eu gosto. Não, claro que não. Quem conhece o Rodrigo sabe, ele curte muito. E a gente conversa sobre isso também quando vai pensar nos pacientes, né? Ele diz, Thaís, o que eu faço para mim, os pacientes não precisam fazer isso, a maioria não precisa. Claro. E a adequação da dieta é isso, né, Marcelo? Mas aí, faz o pensamento ao contrário. Tu já pensou assim, ó, ninguém nunca ter oferecido e o Rodrigo nunca ter descoberto essa estratégia? Que triste seria, porque ele se deu muito bem com essa estratégia. Aí tu imagina o médico, a nutricionista, ter um preconceito e privar o Rodrigo de fazer cetogênica. E ele se deu tri bem com cetogênica. Poxa, isso acontece na parte médica com relação ao tratamento do diabetes, quando o médico deixa de oferecer low carb, já achando que é uma estratégia de muito difícil controle. E uma low carb moderada, assim, uma low carb para tratar diabetes que não chegue a ser cetogênica, não é difícil de fazer. Tranquila. Não é difícil de fazer. Só que muito médico e eventualmente muita nutricionista nem cogita oferecer. Não. Aí o Marcelo oferece, a Thaís oferece, nossa, que médico maravilhoso, que nutricionista maravilhosa. Não, na verdade é uma obrigação, porque é uma carta a mais. Conseguiu, conseguiu. Se não conseguiu, tudo bem. Mas quantos conseguem e ninguém nunca tinha falado, né? Com certeza. Com certeza. Então, dá pra gente... A gente, com o tempo, né, Marcelo, com o passar do tempo, a gente acaba tendo o feeling dos pacientes que vão conseguir chegar lá e que vão aderir muito bem. Eu tenho, por exemplo, uma paciente vegana que faz uma vegana cetogênica. E ela se sente super bem. Eu sei que é difícil o contexto, né? Mas ela se sente muito bem e leva isso para a vida dela. Tanto que alguns já sabem, olha, Thaís, eu não tô legal, então eu vou começar a fazer uma cetogênica e aí voltam a se sentir bem novamente, cognição, concentração, sentem que o intestino funciona melhor. Então, Sim. Para tu ver assim como cada um é um, que tem essa questão assim, cetogênica não cabe bem até metabolicamente. Assim, eu falei isso nessa última live, eu falei assim que low carb, cetogênica, não são uma estratégia padrão para a humanidade. E eu disse até que lá em 2010 eu cheguei a ser convencido de que era o padrão, que low carb, cetogênica era o padrão fisiológico. Depois, estudando mais e com mais trabalho sendo produzido, a gente vê assim, ó, eu faço cetogênica e fico com um perfil lipídico maravilhoso, perfil insulinêmico maravilhoso, meu intestino fica muito bem e eu feliz da vida. E outro cara da minha idade, com peso parecido, faz cetogênica e tem dor de cabeça, e lacidão, e o intestino para, e o colesterol vai a 500, como eu já vi. Então, meu amigo, não é para ti, é para mim. Às vezes eu digo para o paciente assim, essa dieta é a minha. Mas eu queria ter, mas essa não é para ti. Cada um é um, né? Mas aí a gente cai naquela assim, Thaís, voltando lá na fibra, porque eu quero me defender.
Vamos, Voltando à vamos. fibra, eu quero me defender. A fibra é a mesma coisa. Eu vou te passar um trabalho depois, um grande ensaio clínico randomizado, top, que demonstrou que, assim como houve melhora na reintrodução de fibras em um grupo de pacientes, houve melhora evidente, dramática em alguns marcadores na retirada total da fibra de outros pacientes. Então eu te convido a cuidar, porque nós não podemos ser preconceituosos para nenhum dos lados. Claro, Para nenhum dos lados. Então eu vou te mandar esse trabalho, vou mandar para o Rodrigão também, porque eu já vi que ele é desse time também. Manda que o Rodrigo deve estar nervoso já. Ah, Rodrigão, eu vou te mandar. E tu vai ver assim, ó, que muitos pacientes beneficiam com o aumento da fibra. Com certeza. E isso entra no mesmo contexto esse da cetogênica, porque o metabolismo humano, ele é igual, mas tem nuances individuais. E a questão da fibra se mostrou que para um grupo não pequeno de pacientes, a retirada absoluta da fibra foi o único tratamento possível, por exemplo, para um grupo que tinha retocolite ulcerativa. Então, aí não pode entrar correndo e dizer que a fibra é a maior maravilha do mundo para 100%, e tem que conseguir fazer que nem eu fiz, me retratar, dizer assim, não, eu achava que cetogênica era o padrão, eu achava que low carb era para todo mundo. Por exemplo, ó, lá em 2011, a estratégia padrão do meu consultório, quando eu era procurado para perda de peso, era low carb. Uhum. Hoje eu chego, recebo um paciente, me traz exames de laboratório. Primeira consulta, decidiu já fazer exames para já vir com um basicão para eu olhar. Insulina de jejum, 3,1. Insulina pós-prandial, comendo arroz e feijão, 10,5. Esse cara não precisa fazer low carb. Não precisa fazer low carb. Não tem resistência à insulina nenhuma, glicemia baixa, hemoglobina glicada de 4,8. Vai comer carboidrato. Não vai comer o quê? Pastel folhado de goiabada com Coca-Cola. Sim, sim. Porque, entendesse? Não sei se tu concorda ou não concorda. Carboidratos, tu diz, quando entra na tua conduta aí, carboidratos, tubérculos, raízes, tubérculos e frutas. Perfeito. E para quem não tem doenças inflamatórias, eventualmente grãos. Perfeito. Tá? Insulina baixa, glicemia normal com glicada boa, vai comer comida de verdade, incluindo carboidratos. Aí eu faço, já vou te dizer como é que eu faço, Thaís. Vamos dizer assim, tem o perfil lipídico top também. Colesterol total 200, 190, com 70 de HDL, 80 de LDL e 50 de triglicerídeo top. Pô, então esse cara tem liberdade para fazer jejum e low carb, tem liberdade de comer carboidrato e tem liberdade de comer gordura, porque ele tem flexibilidade metabólica. Então eu faço aquele esquema do Ted Naiman, que é de calcular, não, mas de dizer que saciar-se com proteína e buscar energia de gordura ou carboidrato, mas não abusar e nem misturar os dois. Uhum. Tem dado muito certo isso. Então, quem tem um perfil lipídico horrível, eu não sugiro fazer low carb, high fat. Não. Claro. Tem um perfil lipídico horrível, deixa isso para depois. Faz uma dieta mais mediterrânea. Tem uma insulina top, baixa, eu não digo para fazer low carb, eu digo para não comer porcaria. E assim nós vamos ajustando. Tá com o intestino preso, eu digo para aumentar a fibra. Melhorou? Beleza. Só que e se não melhorou? Se não melhorou, eu mando tirar toda a fibra. Pronto. Tem um trabalho mostrando isso? Não tem? Que um grupo se beneficia de mais e um grupo se beneficia do menos? Então, tanto que eu botei no material lá do low carb, aumentar a fibra. Beleza. Ah, não funcionou? Então diminui a fibra. A gente não pode entrar no esquema da fibra com a certeza de que sempre mais é melhor, porque não é. Eventualmente, menos é melhor. Depende. Tudo é na nutrição. Nutrição e medicina é muito... Sempre depende, sempre depende. Mas tem que sempre depender mesmo, tem que ser para os dois lados. E como tu estavas presente lá no 12º workshop, eu falei, depois tu assiste no YouTube essa última live que eu fiz na sexta, na sexta-feira. Porque eu terminei dizendo assim, ó, que a medicina baseada em evidências... Eu assisti essa parte. Ela é submissa ao paradigma evolutivo, porque o paradigma evolutivo é o maior estudo clínico randomizado já feito no planeta Terra. E se a gente estuda o processo evolutivo dos hominídeos,
a fibra vem diminuindo ao longo do processo evolutivo dos hominídeos e não aumentando. Certamente, uma parte de nós se beneficia da presença maior de fibras, mas o problema é que nós não podemos tapar os olhos para uma realidade evolutiva que ela é muito mais óbvia do que o aumento da fibra, que é a redução. Então, eu tenho que estar com o olho aberto para os dois lados. E assim como eu não posso deixar de oferecer low carb para um paciente, eu não posso deixar de dizer para ele parar de comer fibra se eu achar que ele precisa dessa abordagem. É só o que eu quero dizer para me defender. Tá bem, então... tá bem. Tá bom. E o que tu acha da nossa produção de ácidos graxos de cadeia livre, via intestinal? Mas pensa bem assim, ó, pensa bem, eu não sou adepto, como eu falei lá, eu não sou adepto da dieta carnívora. Tá. Se alguém me perguntar assim, genericamente, sem eu poder ter a opinião de sem eu poder ter a opção de falar com um paciente por vez, se eu tiver que falar para massa, a dieta humana padrão é a dieta onívora com viés carnívoro, com a presença de produtos animais. Sim, tá? sim. Onívora. Eu como vegetais. Nunca vou botar hashtag como vegetais, mas como vegetais. Como cebola, como repolho, como brócolis, beleza. A única coisa que mudou é que lá há 10 anos, mesmo sem eu querer, eu comia porque tinha essa noção de que era fundamental, assim. E hoje em dia eu tiro toda a fibra, faço uma dieta com viés carnívoro mais pobre em fibras e sigo a minha vida normal, nada muda. Então a gente tem que estar aberto para isso, assim. Sim, só que nessa questão do viés carnívoro, quando a gente come o animal inteiro, a gente come a gordura, não come a gordura? Sim. E toda a gordura animal, ela é de cadeia longa? A gente não tem butirato, por exemplo, nos laticínios. Então, por que eu preciso que aquela microbiota fermente a fibra para me liberar butirato, se eu posso consumir o butirato dos laticínios integrais? Então, depende, se eu tiver uma microbiota doente, talvez um aumento da fibra, talvez seja plausível para modular essa microbiota a ponto de ela se tornar autônoma e, de repente, não precisar mais das fibras. Não sei, são tudo hipóteses a serem testadas. Eu só quero dizer que butirato e glutamina tem na comida também, que não depende só de vegetais. Sim. E alguns casos também, né, Marcelo, que eu vou te relatar de pessoas que já fizeram dieta carnívora que o intestino totalmente tranca. Então, são os casos que a gente tem que adequar também, né? Porque já isso. Mas eu tenho os outros casos, tem inclusive gente aqui que está nos ouvindo, que a carnívora, eu não oriento carnívora. Dieta para o Dr. Marcelo é dieta onívora com viés carnívoro. Eu quero que meus pacientes hashtag comam vegetais. Como eu disse lá, muito menos do que nos fizeram acreditar, mas eu quero que comam. Quero que comam porque se eu digo que nós somos onívoros, parte do pressuposto que a gente também come vegetais. Então, eu não sou carnívoro, não oriento. Só que aí tu me diz assim, ó, tem ali, não vou citar os nomes, elas estão nos ouvindo aqui. Já tentou de tudo, o intestino tranca e depois solta e estufa e tem acne e não se sente bem. E aí tá ali no Instagram, vou experimentar, posso experimentar, doutor Marcelo? Olha, tu pode experimentar, não é o que eu julgo ideal, mas tu pode experimentar. E aí o que eu faço com a paciente que me manda assim, por que eu não fiz isso antes? Eu estou muito melhor. O que eu digo para essa pessoa? Hashtag coma vegetais e volta a ficar estufada, trancada e coisa e tal. Vai na manha. Provavelmente tu precisa de muito menos vegetal do que uma outra pessoa. Tá tudo bem, fica tranquila. Não, e tem algumas partes também, né? Celulose, que a gente não... Algumas pessoas não degradam muito bem, né? Por essa função enzimática intestinal. E tem pessoas que realmente não se sentem bem e que até pioram. Tem algumas frutas, por exemplo. Claro. Abacate deixa muito resíduo intestinal que entra super aí na nossa dieta. Tem gente que sente muito mal comendo abacate. Pois é. Básica, né? Tem coisas injustas, né? Tem coisas injustas, como aquele grupo dos Nightshades. Aquilo é injusto, porque, tem gente que não pode comer tomate. Tomate é bom, né? Tomate é super bom. Berinjela, pepino. Poxa vida, é bom, né? Mas aí tu vai ver FODMAPs e Nightshades. Tem tanta coisa ali que são saudáveis para a grande maioria das pessoas. E aí cai na nossa vida ali, para mim, para ti, a gente atende um monte de gente. Cai aquela pessoa que nada disso dá certo. Diz, poxa, que pecado.
uma dieta onívora completa, pô, tudo de bom. Aí a pessoa não pode com frutos do mar, aí a pessoa não pode com carne de porco, não pode com brócolis, não pode com crucíferas. Ah, pô, que droga, né? Mas o que nós vamos fazer? A gente tem que estar aberto para entender a realidade individual, baseado Lógico, na melhor realidade do contexto, né? lógico. E eu acho que comer carne vermelha é fantástico, é super a favor, mas tem esses casos realmente de pessoas que por algum motivo têm uma certa intolerância e que a gente tem que respeitar, que não Claro. vão ter uma boa digestibilidade. O protocolo FODMAPs mesmo é complicadíssimo de fazer. É um dos protocolos que os pacientes às vezes perdem a paciência de fazer porque a gente vai retirando, retirando, retirando. Então, e fica limitada a alimentação realmente, mas é comida de verdade que daqui a pouco o paciente não pode comer. Pois é. Tem uma coisa que eu vi, Thaís, e não estudei isso, assim, não revisei. Mas, por exemplo, eu tenho duas pacientes que elas eram super intolerantes a tudo, ao planeta Terra, elas eram intolerantes. E aí, depois de passar, eu não sei se foi contigo, não sei se foi não me lembro com qual nutricionista foi, não me lembro. Mas eu sei que melhorou, assim, ficou bem, fez protocolos todos de exclusão, melhorou. E depois de melhorar, começou devagarinho a tolerar e passou a tolerar tudo, assim, até o que não tolerava. Por exemplo, essa pessoa que eu estou me lembrando não tolerava oleaginosas, era uma tragédia. E aí depois de tratada, assim, desinflamou o intestino, provavelmente melhorou a microbiota. Então pegou um intestino mais saudável, que certamente não adoeceu, certamente não, mas provavelmente não adoeceu por causa disso, adoeceu por causa de processados, por causa de álcool, de antibióticos, anti-inflamatórios, xenobióticos e etc. E depois passou a não tolerar mais grupos de comida de verdade. O que acontece é que depois de tratada ela voltou a tolerar coisas assim. Então a gente não pode perder a esperança também, né? Não, não, até porque é para isso que a gente também treina a nossa microbiota, né? Esse protocolo FODMAP nada mais é do que a gente ir fazendo uma diminuição de bactérias patogênicas, né? De metanogênicas, para melhorar as bactérias boas e ver se esse intestino começa a se recolonizar de uma forma a processar melhor alguns alimentos. E tem vezes que o paciente também não volta, colocou aquele determinado tipo de alimento de novo, o paciente já sente na hora, e aí realmente a gente tem que fazer questão de vez da causa, né? Não adianta tomar Luftal, não adianta tomar simeticona, não adianta tomar esses medicamentos, porque tem que tirar a causa, realmente. Pois é, pois é. Fala mais para nós, Thaís. Eu não sei se o Rodrigo ainda está aqui, mas fala mais para nós, porque eu sei que tu tem bastante experiência em cetogênica, né? Cetogênica é uma coisa assim, que quando eu vou chegar lá na cetogênica, quando o paciente me solicita isso, em 100% das vezes eu encaminho já direto para vocês para acompanhamento. Eu não faço acompanhamento da cetogênica, porque eu acho que tanto tu quanto o Rodrigo e as outras nutricionistas que trabalham com a mesma área se dedicam bem para isso e daí eu já costumo encaminhar. Então me fala assim sobre os benefícios esperados e que a gente vê na introdução da cetogênica em quem tolera bem. Tá. Primeiro vamos falar de benefícios aqui, que é o teu público-alvo. Emagrecimento. Né? Na cetogênica, como a gente tem, em primeiro lugar, um esvaziamento, digamos assim, da célula, né? Porque a gente está fazendo o caminho inverso da insulina. Então, numa cetogênica, a gente estabiliza muito mais ainda a nossa insulina. Com isso, a gente tem o quê? Uma eliminação de líquidos muito grande. Então, o paciente, no primeiro momento, quando está numa dieta de indução, né? Porque a cetogênica a gente faz em blocos. Então, a gente faz uma dieta de indução de cetose, depois a gente tem uma manutenção de cetose também, porque não adianta a gente passar de um patamar, porque a gente faz um monitoramento, assim como um glicosímetro, Sim. a gente tem um aparelho que mede a cetose, né? Então, a gente vem mantendo aqueles níveis, porque a partir de determinado momento também o paciente está com uma cetose tão alta que ele não está queimando o seu próprio substrato de gordura, né? Ele está processando apenas o que está vindo da dieta. Sim. Então, esse daí é um limiar que a gente tem que ter cuidado dentro de uma cetogênica. Bom, então, como a gente força o nosso corpo mais ainda a mobilizar exclusivamente a gordura, o paciente tem um emagrecimento bastante expressivo dentro da cetogênica, tá? E ele é um pouco rápido às vezes.
Segunda questão que a gente tem, assim, essa produção de corpos cetônicos, ele é um combustível muito nobre, tá? Principalmente a nível cerebral. Às vezes eu escuto, né? Ah, mas o nosso cérebro precisa de glicose para funcionar. Como é que isso vai dar certo, Thaís? Aí eu digo, né, que o nosso fígado, por mais que a gente esteja em cetose, o nosso fígado vai produzir ali, eu não lembro agora se são 120 ou 150 gramas de glicose dia para manutenção de algumas funções vitais. Então, mesmo assim, a gente segue produzindo uma quantidade mínima. O nosso corpo é uma máquina perfeita, então não se admirem se tudo funcionar muito bem dentro de uma cetose. Outra coisa, Thaís, esses dias me perguntaram, Thaís, é verdade que se eu fizer uma cetogênica eu vou entrar em cetoacidose? Ah. E aí essa aí Sabe que assim, ó, eu escutei isso, nem foi sobre dieta cetogênica, eu escutei isso sobre um jejumzinho básico, assim, de 12, 20 horas, eu escutei disso de um anestesista, que é um cara, assim, na medicina, os caras que mais sabem bioquímica são os anestesistas. Farmaco, eles dominam, né? Mas Sim. como a gente médico, assim, até que decida aprender essas coisas, a gente é ignorante no que diz respeito à dieta e isso que eu gosto, que as respostas adaptativas frente à dieta. Tu imagina só assim, ó, teve uma paciente minha que está em cetogênica por conta, estuda tudo mais do que eu sobre cetose e fica me mandando a foto do medidor com 3,7, 3,8 de cetose. Esses dias eu disse para ela, tu tá comendo gordura demais, tu tem que aumentar a proteína e diminuir a gordura, tu não vai emagrecer. E aí, eu, sabe, 3,8, 3,7. Cetoacidose é 6, 6,5. E essa mulher, ela conseguiu uma cetose monstra, 3,8, manteve dias assim, 3,7, 3,8, 3,9. Pá, olha, é difícil conseguir isso. Falei para ela, muito, olha, tu tá aplicada, só é gordura demais. Expliquei para ela que nem era tanto, não precisaria Claro. isso de cetose. Mas imagina, é metade do que seria para chegar em cetoacidose e o corpo já não consegue ir além disso. Então, a cetose em pacientes não diabéticos é um processo muito seguro. Não Muito é um seguro. processo que pode levar a alguma causa, assim, Não, a menos que seja diabético tipo 1, insulino dependente com dose claro. baixa de insulina, ou que use medicações, assim, que mexam no eixo da insulina. Caso contrário, a pessoa pode se desmanchar tentando ficar em cetoacidose e nunca conseguiria Não vai ficar. ficar. Até porque quando a gente extrapola um pouco mais na quantidade de carne, o que a cetose faz? Ela baixa. E então, assim, e outra, né, Marcelo? Mulheres entram muito mais fácil em cetose do que homens. Porque a gente tem muito menos glicogênio, a gente tem muito menos massa muscular do que um homem. Então, um homem, para fazer essa reversão, esgotamento e começar a queima de gordura, demora muito mais tempo do que uma mulher. Nós não. Sim. Muito rápido. 2, 3, 4 dias, uma mulher já está numa cetose plena aí. Então, é muito bom trabalhar cetogênica em mulheres. O problema das mulheres é o fator psicológico, não é a dieta em si, né? Sim. Então, a cetogênica, benefício. Vamos lá. Primeiro, emagrecimento. Segundo, evita oscilações. Então, quem gosta Boa. de treinar em jejum, quem gosta de estudar, a gente já sabe que os corpos cetônicos são combustíveis que preservam o nosso sistema nervoso central. Então, os treinos com gordura prévia, ou sem gordura, ou que é igual o Marcelo comer depois de 24 horas, não tem problema nenhum. A cetose é um combustível que preserva a massa muscular. Primeira coisa, ela preserva glicogênio muscular depois de um certo período de adaptação. Não Então, vamos nem falar do Rodrigo, né? Pô, se cetose quebra a massa muscular, perdemos o Rodrigão, né? É um monstro, é um monstro. ele lá. Rodrigo O Almeida. Rodrigão é o cisne negro da cetose. O Rodrigo é o grande ponto de interrogação da dieta É. cetogênica aí. E assim, ó, a cetogênica ela tem mecanismos bioquímicos, né? De que os corpos cetônicos vão entrar na síntese de aminoácidos, na síntese de hormônios sexuais. Então, eles são precursores para diversas funções do nosso corpo e as pessoas não precisam ter medo dos corpos cetônicos.
nós chegamos até aqui com corpos cetônicos. Isso acontece que a gente não sabia, né, Marcelo? Não sabia, ninguém nos contou isso, né? A gente saiu da faculdade achando. Rodrigão, tu tá rindo, Rodrigão, mas é verdade. Se fosse a cetose quebrasse massa magra, tu estava morto, cara. A gente já nasce em cetose, Thais Martin. O nenenzinho recém-nascido, ele já nasce em cetose. Nasce em cetose e depois abocanha e vem líquido de alta gordura que mantém o neném em cetose. Só que não nos fala. A gente saiu da faculdade comparando cetose com cetacidose. Dramático. Na faculdade não se fala. Bom, quando eu me formei não se falava em cetose, nem de nada dessas coisas, né? Isso tudo é o que a gente chama de biohacker. Tudo a gente vai testando na gente mesmo. E tem um livro muito bom, Marcelo, não sei se tu tem ele, vale a pena tu comprar, que é a Bíblia Cetogênica. Eu acho que tu me indicou, eu acho que sim, acho que sim. Eu não vi, não li ainda, não li. Quem não tem esse livro, compre, porque ele é muito bom, ele vem toda uma... Ele é todo embasado cientificamente, né, do porquê dos usos da dieta cetogênica, que para basicamente todas as dietas inflamatórias, sejam do intestino, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, síndrome do ovário policístico. Então, assim, nós temos uma gama de transtorno de bipolaridade, também autismo. Então, nós temos uma vasta lista de doenças que podem ser tratadas. Alguns experimentos prévios existem com câncer, né? Sim, essa é uma área que vai disparar, eu acho. Próxima década, eu acho que vai ter muita aplicabilidade na oncologia, com certeza. Com certeza. Então, assim, existem muitos benefícios ao se fazer uma dieta cetogênica, mas é difícil a adaptação dela a longo prazo, porque somos seres um pouco sociais e nós vivemos em ambientes que não nos favorecem a ser pessoas cetogênicas, tá? Mas é uma excelente estratégia. Mas eu acho que a gente pode aproveitar do que a gente falou, Thaís, que assim, que vai ter o cisne negro, vai ter o irmão gêmeo do Rodrigo que vai se dar bem, né? Vai. E tem também aquela coisa assim, ó, por exemplo, eu hoje, abril de 2020, tenho comido um monte de carboidrato, tenho comido batata doce, tenho comido banana, tenho comido um monte de carboidrato. E teve épocas da minha vida que eu fiz cetogênica direta, assim. Então, eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem. Nas duas, eu me alimentava bem, vamos dizer assim, me mantinha com um total proteico adequado, com uma variação de dieta que permitia que o meu corpo buscasse nutrientes na oferta, e não tive os benefícios da cetose. Quando fiz cetose, tô tendo os benefícios de comer mais carboidrato, benefícios assim de conforto, de variação da dieta, e depois daqui um pouco já faço cetogênica de novo e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Exato. Aí a gente vai tendo o melhor de todos os mundos ao longo da vida. Claro, e é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Às vezes perguntam, Marcelo, o que é melhor para fazer? É melhor eu fazer uma cetogênica? É melhor eu fazer uma low carb? Isso depende. Os ciclos de estratégias estão aí para a gente jogar eles, mexer com o nosso metabolismo. Então, isso vai depender. O meu trabalho como profissional é fazer o quê? Receber esse paciente e eu jogar todas as estratégias e ver qual que o paciente se adapta melhor dentro do que a gente prega como alimentação saudável. E naquele momento, né? Porque talvez em outro momento seja outra coisa, né? Exato. E naquele momento, agora no momento de confinamento, não estou passando dieta fechada para quase nenhum paciente meu, né? E eu preciso orientar eles a como se alimentarem bem agora nesse período. Por isso que assim, ó, eu acho que a gente tem que morrer, eu e tu e todo mundo assim que trabalha com isso, a gente tem que morrer defendendo a alimentação mais natural, mais adequada biologicamente, assim, e parar de fazer o papel do advogado de criminoso, assim, sabe? Porque eu acho que quando eu jamais... E médico, como nem se mete na dieta das pessoas, a maior parte, então o médico não faz isso. Mas nutricionista, eventualmente, faz, de tentar adequar. Por exemplo, eu já escutei uma frase que é a seguinte frase, não era com relação nem a ti, nem ao Rodrigo, mas eu já escutei assim, ó, o cara, ou a mulher, ou o profissional é o melhor da cidade lá, porque ele consegue encaixar Coca-Cola, Bauru, maionese, pão com margarina, tudo num contexto alimentar.
Esse é um advogado de um assassino que está tentando achar um jeito de devolver para a sociedade uma pessoa doente. Eu acho assim, eu acho que está pecando. Ah, mas é que são os interesses do paciente. Cara, nosso primeiro papel é educativo, de gerar educação e autonomia. Se a gente não consegue fazer isso, então é uma consulta para dar dinheiro, então é só para a gente ficar rico, é isso. Nós vamos fazer só o que o paciente quer, independente da filosofia e do que a gente acredita, porque nós vamos usar o que ele gosta para ele viver a vida dele. Pode, mas então isso tem que ser uma transição, porque eu não acredito que a gente vai basear a profissão em defender os interesses, mesmo que os interesses sejam espúrios. Não. Não, até porque esse tipo de conduta, né, Marcelo, ele é de números. Esse tipo de conduta, ele é para fechar um X, né, de calorias que o paciente não pode passar durante o dia, então o que ele vai comer não interessa. E esse é o tipo de conduta que nós sabemos que para a saúde é péssimo. Eu acho que isso era assim, vamos dizer assim, começou quando a gente rasgou, quando a nutricionista de 10 mil anos atrás rasgou o sutiã e se libertou, dizendo, agora não somos mais caçadores-coletores, agora somos sedentários, agricultores, e agora a gente tem liberdade alimentar. Queimou o sutiã lá na época, isso veio até agora, se protelou até agora, e a gente ficou ainda dizendo para os seres humanos que eles podem comer de tudo com moderação. O século XXI veio para apagar isso, e assim, não, erramos. Existem regras, e não é o que tu quer e o que tu gosta, é o que o teu corpo precisa. Então agora nós vamos conversar sobre o tipo de pessoa que tu quer ser, o tipo de vida que tu quer levar, isso vai selecionar a tua conduta, no jeito que tu vai conduzir o teu relacionamento pessoal, que tu vai pagar tuas contas, que tu vai viver a tua vida e que tu vai te alimentar. Decide quem tu é primeiro, para depois decidir que dieta tu vai fazer. Pronto, filosofei, agora as ganha mesmo. Nossa, Marcelo escreveu um livro. Que loucura, né, Thais Martin? De autoajuda. As pessoas não conseguem linkar esse teu pensamento com alimentação. As pessoas não conseguem fazer isso, Marcelo. Não tem... Não tem mesmo, assim, é uma coisa muito... Eu digo, as pessoas trocam de sexo, as pessoas trocam de religião, trocam de qualquer coisa, mas os hábitos alimentares, eles parece que está acima, parece que tem uma liberdade acima de todas as outras liberdades. Só que a gente sabe muito bem, nós da área e os pacientes que a gente já educou, é essa conduta que vai determinar o desfecho, a hora da doença, a hora da limitação e a hora da morte. Ah, mas todo mundo vai morrer um dia? Tá bem, mas na hora lá que vai morrer, todo mundo repensa a vida. Exato. Né, Thais Martin? Aproveitando só o link aqui, agora eu estava assistindo os últimos dados a respeito da Covid-19, os pacientes que têm maiores complicações, doenças cardiovasculares, diabetes. Então, estão ali em segundo lugar os complicadores. Claro, resistência à insulina e obesidade estão no topo. Thais Martin, nós precisamos encerrar. Já! Está batendo a hora. De novo, né? Porque está batendo a hora e daí o Instagram corta e não dá para deixar salvo. Então, mais uma vez, combinamos de fazer de novo, tá? Tudo de bom, foi um prazer. Mais uma vez, adoro o teu trabalho. Sigamos juntos, eu fico à disposição. Eu também, Marcelo. Um abraço, boa noite. Até mais, tchau, tchau.